Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, queridas famílias que estão na igreja doméstica, esse primeiro dia da semana, o domingo, é sempre o dia do Senhor para nós, dia da Eucaristia, dia da ressurreição. Por que não dizer dia da salvação também? Os antigos diziam que uma semana sem Eucaristia é uma semana sem Deus. Nesse tempo de isolamento, muitos não podem comungar sacramentalmente, mas participa da missa na sua igreja doméstica e comunga espiritualmente. Infelizmente, já sabemos desde ontem que o nosso bispo diocesano, Dom Henrique Soares da Costa, foi internado. Ficou, por enquanto, na UTI. Está na UTI para os tratamentos mais intensivos, ou seja, as intervenções mais imediatas. Por isso que nós pedimos a oração de todos os seus diocesanos. Todas as paróquias não apenas estão divulgando, mas nós estamos rezando. O nosso clero diocesano, Diocese de Palmares, estamos em oração. Hoje, domingo, não podemos fazer jejum, mas a partir da manhã da segunda, se você pode fazer jejum, não é? Em pró e para a recuperação imediata e total de Dom Henrique, faça, você que é um diocesano, você que é também um paroquiano. E a gente sempre vai estar motivado em tempos difíceis para nós, não é? Em tempos de anúncios que não são agradáveis, mas tudo está seguro nas mãos de Deus. Ele é um homem de Deus, Ele é um homem de fé, Ele é o nosso pastor e Deus conhece o seu coração. Deus assim vai restaurar e seja feita a vontade de Deus. Nós entregamos como resultado da nossa fé, não provocando a Deus, pedindo aquilo que a gente quer, mas a gente entrega nas mãos de Deus e pede que se faça na vida de Dom Henrique a sua vontade, como ele sempre nos ensina a fazer a vontade de Deus. Agora eu quero proclamar o Santo Evangelho deste 14º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Senhor Deus, perdoe os nossos pecados. Amém. Como estamos fazendo todos os domingos, a gente medita um pouco sobre as leituras. As 3 leituras que cada domingo, que é sempre festa, que é sempre solene, nos traz. E a primeira leitura é da profecia de Zacarias, capítulo 9, versículos de 9 a 10. Vejam, Zacarias coloca para nós, na sua profecia, que Sião e Jerusalém receberão um novo rei. Mas um rei diferente dos outros reis, dos outros reinos. É um rei que vem governar, reinar
pela sua humildade e pela sua mansidão. Não é um rei que monta em cavalo, mas monta justamente no jumentinho, no podre de uma jumentinha. E Jesus realizou isso. E nós sabemos, conhecemos pelas narrativas dos evangelhos. Esse rei que se deixa coroar, não com a coroa de ouro, de pedras preciosas, mas a coroa é a coroa de espinho. Esse rei que sobe ao pódio mais alto da condição e existência humana, que é a cruz. E por ela, na doação oblativa ao Pai, derramando o sangue das 5 chagas, Ele nos salva, nos redimindo. Ele não nos salva pela espada, como esperavam, pela armadura, pelo poder hoje armamentista e bélico. Ele nos salva pelas suas gotas de sangue, que unde a terra, fecunde a terra, lava e redime a terra. Ele é o manso e humilde de coração. Ele termina dizendo assim: seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra, para dizer que o seu domínio não é perene, ele é contínuo e eterno. É um domínio aqui, mas é um domínio também nos céus. Nenhum outro reino poderá destruir, acabar com este domínio do nosso Rei Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E na segunda leitura, que é a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, depois de 11 a 13, Paulo vai nos comunicar que existe uma rivalidade, existe um conflito entre nós, entre a carne e o espírito. Esse espírito é aquele que os gregos chamavam de dinamis, que anima o corpo. Mas quando nós, homens de fé, cristãos, filhos de Deus, deixamos que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, entre e subjugue as paixões da carne, os nossos vícios, nós temos vida. Aqueles que deixam os seus vícios, as paixões carnais aflorarem, esses morrerão. Mas aqueles, vejam só como ele começa. Ele começa dizendo: irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E termina de uma forma belíssima, dizendo: pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. É o que o Paulo nos exorta. Ele também vai dizer na mesma carta: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É dura a verdade, às vezes nos faz penar. A maioria de nós não gostamos quando os outros falam da verdade na nossa cara, mas ficamos com o coração bem apertadinho, mas ela cura, ela liberta totalmente. E o próprio Jesus disse: eu sou a verdade. No Evangelho, portanto, é esse rei que foi anunciado por Zacarias, o profeta. Ele que louva primeiro ao Pai, porque ocultou a grandiosidade do mistério aos grandes, aos inteligentes, aos intelectuais, portanto, aos sabidinhos, aos espertalhões da vida, que às vezes tenta até manipular a palavra de Deus, a doutrina, os sacramentos e os mistérios de Deus ao seu próprio favor. A estes, verdadeiramente, o mistério foi ocultado. Mas o Senhor também louva ao Pai porque revelou aos pequenos, aos humildes, aos simples, e Ele mesmo se achando o menor. Vejam, porque Jesus está falando dele mesmo. Ele, o último dos seres humanos,
o Pai revelou todo o seu mistério, lhe deu toda a sabedoria. E depois ele vai dizer: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Meus queridos irmãos e irmãs, não foi qualquer santo que pediu para aprendêssemos com ele. Até Paulo ousou dizer: sede meus imitadores, mas como eu fui de Cristo. Aqui no Evangelho é o próprio Cristo que nos pede. Parece que é um mandato dele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. As duas escolas, as duas universidades, que da vida podemos entrar e sair mais enriquecidos. E este conhecimento, esta aprendizagem aqui é para a vida toda. Veja, não é apenas para uma profissão, não, vale para a vida toda. Aprender com a mansidão de Jesus, aprender com a humildade de Jesus, nos faz verdadeiramente discípulos e filhos de Deus. Que esta semana, com a mansidão do coração e com a humildade diante dos nossos olhos, possamos viver melhor. Possamos fazer as pessoas que se aproximam de nós se sentirem melhores. Esta é a nossa vida, esta é a nossa dinâmica. Eu quero vos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Firmes e fortes. Que a alegria do Senhor seja vossa força. Amém.